Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje ele é muito interessante. Eu vou falar sobre a salvação da alma. Fique conosco até o final, que você será muito edificado pela graça de Cristo. Para começar o ensinamento de hoje, primeiramente vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o seguinte: E o próprio Deus de paz vos santificou completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui, meu amigo, que temos corpo, alma e espírito. E é sobre isso que vamos falar hoje e tirar todas as suas dúvidas. Vamos focar somente na alma. Sobre o espírito e o corpo falaremos outro dia. Falar sobre a salvação da alma é algo muito complexo para aqueles que fazem parte do sistema religioso. É de difícil entendimento para todos eles, pois eles estão sempre sendo enganados por doutrinas de homens. Nós que somos da graça, temos o entendimento consciente de que todos nós, participantes do corpo de Cristo, já estamos salvos, pois a nossa salvação já aconteceu na cruz, quando Cristo foi crucificado. E foi na cruz que houve uma reconciliação entre Deus e o homem. Na cruz, Cristo aniquilou o velho homem, acabou com o pecado e pôs fim ao velho pacto, que era a lei de Moisés. Antes da cruz, estávamos mortos pelo pecado de Adão, pois fomos condenados quando ele pecou, e também pela lei de Moisés, que nada aperfeiçoou. E foi por isso que Cristo deu a sua vida para nos resgatar dessa condenação. Então, meu amigo, temos corpo, alma e espírito, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. Antes da cruz, não havia salvação para nenhum daqueles que morriam, nem corpo, nem alma e nem para o espírito. Pois Adão, o pecado e a lei os condenava à morte. Mas Cristo nos reconciliou com ele e nos trouxe a vida pela cruz. Veja o que diz Efésios 2:1. Diz o seguinte: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, meu amigo, antes da cruz éramos pecadores por natureza, desde o nascimento. Veja o que diz Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas você pode dizer: mas não foi Deus que nos fez? Por que somos filhos da ira? A resposta é: éramos filhos da ira por causa do pecado de Adão e da lei de Moisés. Mas hoje, nós que andamos na graça, não somos mais, pois Cristo nos resgatou. Veja Efésios 2:6. Diz o seguinte: E nos vivificou juntamente com ele, e com ele
nos fez sentar nas regiões celestes em Jesus Cristo. Então você pode me perguntar: por que você tem tanta certeza que estamos salvos? E a resposta é: porque estamos depois da cruz e fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros da sua igreja. Isso quer dizer do seu corpo, no qual ele é o cabeça. Mas que região celeste é essa que você diz que Cristo nos fez sentar? A resposta é o tempo que vivemos hoje a partir da cruz. Vivemos com Cristo em seu reino, que é o reino de Deus, no qual vivemos pela sua graça. Cristo nos vivificou o Espírito e nos deu um corpo glorificado, igual ao dele, pois o corpo do pecado, segundo o corpo de Adão, este morreu na cruz juntamente com ele. E na cruz também ele nos deu a salvação da alma, e é sobre isso que eu vou falar a partir de agora e tirar todas as suas dúvidas. Mas primeiro você precisa saber o que é alma. A alma é a nossa mente, a nossa vontade e nossas emoções. E como acontece a salvação da alma? Acontece quando você tem um encontro consciente com Deus e recebe a revelação da graça, se libertando das coisas do mundo e principalmente do sistema religioso. Você precisa saber que o que mata a alma é a falta de conhecimento, e principalmente do conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. A sua alma tem a salvação pelo conhecimento da verdade, para que você não seja mais enganado por falsas doutrinas, e você é salvo da religião, salvo das filosofias enganosas dos homens e da ignorância do sistema religioso. Salvar a alma é se libertar da ignorância que ocupa a sua mente. Veja o que diz 2 Coríntios 10, versículo 4. Pois as almas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Versículo 5. Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, quando nós não conhecíamos a graça, apresentávamos resistência para entender este Evangelho. Resumindo, a pessoa antes da graça se acha o sabichão, o dono da verdade, colocando o seu eu acima de Deus. Mas quando ele tem a consciência da graça, o seu ego é desmascarado pelo conhecimento de Deus, e todo o seu raciocínio e soberba cai por terra. E o que prevalece é a obediência a Jesus Cristo, do jeito que ensina o Evangelho da graça. Ter a sua alma salva é ter a revelação da graça e ser liberto da lei de Moisés e do pecado de Adão. Veja o que diz Gálatas 3, versículo 10. Diz o seguinte: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei,
para fazê-las. Então, meu amigo, mesmo depois da cruz, se você estiver debaixo da lei, você estará debaixo de maldição, pois é impossível você cumprir 613 preceitos da lei de Moisés. Se a lei justificasse o homem do pecado, não haveria necessidade de Cristo ter voltado para nos justificar. Portanto, meu amigo, se você está na graça, a sua obra não queimará e você receberá o seu galardão. Veja o que diz 1 Coríntios 3,14. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá o seu galardão. Ele quem? Cristo. Mas a obra de Cristo está no Evangelho da Graça. E você precisa saber que só haverá salvação se você estiver em Cristo, segundo o Evangelho da Graça. Portanto, a salvação da alma é para o seu tempo de vida terrena, para a conquista do seu galardão. Mas o seu espírito tem a vida eterna, pois volta a Deus. Veja o que diz Eclesiastes 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, meu amigo, se você é da fé, a sua alma já está salva para receber o galardão terreno, no reino de Deus que estamos, segundo a sua graça. Mas quando morremos, o corpo e a alma voltam ao pó, e o nosso espírito volta para Deus. Mas uma coisa você precisa saber, que a salvação da sua alma acontece quando você é iluminado pelo entendimento do Evangelho da Graça. A alma significa a pessoa, o seu ser, a sua consciência, o seu entendimento. A sua alma é única e é representada pelo desejo, vontade e emoção. Isso diferencia o homem dos animais, pois o homem tem um relacionamento direto com Deus. Por isso, o homem agraciado pelo Espírito Santo, ele passa a ter a consciência da graça e pela fé é galardoado em vida. Usando a palavra correta, podemos dizer: houve salvação da alma em vida. Resumindo, a pessoa foi justificada pela fé em Cristo Jesus. Mas quando morremos, o corpo e a alma voltam ao pó e o espírito volta para Deus, no céu, onde é a sua pátria. Veja o que diz Eclesiastes 9, versículo 5. Diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque ficou entregue ao esquecimento. Então, meu amigo, você tem que entender que a alma morre juntamente com o corpo, e só o nosso espírito é levado ao céu, porque lá é a nossa pátria, e que nosso corpo e mente, ele morre e volta ao pó. Portanto, espero que você agora tenha entendido tudo sobre a alma e a sua salvação. Peço a você que leia a Bíblia e busque o entendimento do Espírito Santo, e não deixe mais que o sistema religioso
venha enganar você com doutrinas que já foram abolidas, doutrinas de homem ou doutrinas da lei de Moisés. Isso é passado. E para encerrar, fica aqui o meu muito obrigado por você ter assistido meu vídeo. E peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.